Muito bem, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos mais uma pequena porção da Bíblia como nosso alimento diário. O texto está na carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vou ler os versos 5 a 8. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Interessante essas palavras de Paulo, fazendo um contraste entre estar na carne e estar no Espírito. Quando Paulo, em seus escritos, na maioria das vezes, quando ele se refere à palavra carne, ele está usando esse termo de forma figurada, representando nossa natureza pecaminosa, natureza inferior, inclinada, tendenciosa para o mal, para o pecado, para a desobediência, para a oposição à vontade de Deus. Então ele diz, os que vivem segundo a carne, ou seja, os que vivem de acordo com essa natureza pecaminosa, eles se inclinam para as coisas da carne, para as coisas do pecado. Mas os que vivem segundo o Espírito, ou seja, aqueles que vivem guiados pelo Espírito Santo, submissos à orientação do Espírito Santo, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, isto é, a inclinação da carne leva à morte. Mas a do Espírito é vida e paz. Quando você vive guiado pelo Espírito Santo, você vive com propósito, você tem paz no seu coração e um dia a vida eterna. Olha só aqui no verso 13, está escrito assim, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, o pecado leva à morte, mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Quando o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo vence a força da carne, a força do pecado. E aqueles que viverem assim, segundo o Espírito, eles viverão com propósito, com esperança, com paz e mais do que isso, eles alcançarão a vida eterna. A verdade é que nesse conflito entre a carne e o Espírito, na mente, no coração do pecador, um dos dois tem que morrer. A vida pecaminosa ou o pecador? Se a vida pecaminosa morre, o pecador vive. Se a vida pecaminosa vive, o pecador morre. Você compreende? De acordo com a Santa Bíblia, são dois princípios contrários que procuram exercer influência predominante em cada um de nós, em cada ser humano. A carne, natureza pecaminosa, e o Espírito Santo. Sempre nós estaremos sob a direção de um ou de outro. Quem vive sob a direção da carne não está sujeito à lei de Deus, não pode agradar a Deus, conforme diz Paulo. E, consequentemente, caminha para a morte, porque o pecado nos separa da fonte da vida que é Deus. Por outro lado, quem vive guiado pelo Espírito, ou de acordo com a vontade do Espírito Santo, então esse agrada a Deus, porque vive em harmonia com a vontade de Deus e está destinado, reservado, selado para a vida eterna. Deus lhe abençoe, que você e eu, nós todos vivamos no Espírito, guiados pelo Espírito de Deus, vivendo em harmonia com a santa lei de Deus, com a vontade de Deus, agradando a Deus. Assim como já lhe disse e insisto, nós teremos uma vida que vale a pena ser vivida agora e no futuro alcançaremos a vida eterna. Bênçãos de Deus sobre você e sobre a sua família. Vamos orar? Louvamos-te, Senhor, por sabermos que o Espírito vence a carne, que o Senhor é capaz de vencer nossa tendência pecaminosa e nos libertar completamente do mal. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos em Ti, decididos e convictos a estarmos nas Tuas mãos todo o tempo, para que a nossa vitória venha do Senhor.
Eu oro, Pai, com todos os meus amigos que participam dessa prece, em nome de Jesus. Amém.